Graça e paz, queridos, uma alegria muito grande poder em mais um momento compartilhar a palavra de Deus com você. Nessa oportunidade quero refletir sobre um texto onde Jesus nos leva numa situação aparentemente tão simples, uma linguagem tão óbvia, mas cheia de significado e ensinamento para as nossas vidas. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, o Evangelho ele trata do encontro de um cego com Jesus. O subtítulo desses versículos é o cego de Jericó. Diz que eles foram para Jericó, e quando eles saíam de Jericó juntamente com os discípulos e uma numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que Jesus, o Nazareno, passava, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que calasse, mas cada vez ele gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai. Chamaram então o cego, dizendo: olha, tem bom ânimo, ele te chama. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. É interessante essa situação, né? Primeiro que mostra o que é o contexto social. Às vezes nós temos um problema, a gente grita por ele, e o muito que a multidão que nos cerca faz é mandar que a gente faça silêncio. Tipo o seguinte: a dor é sua, né? E às vezes nós gritamos por alguém, vem uma contravoz dizendo: olha, acalme-se, não incomode. Mas de repente as coisas mudam quando as atenções dos céus é voltada para o nosso coração, para o nosso problema. E aí que entra toda a história desse trecho da Bíblia, muito significativo. Nós podemos pegar várias linhas de interpretações e ensinamento, mas eu quero me ater numa palavra praticamente tão simples de Jesus, aquele cego, né? O homem era cego, ele clamava por Jesus, e de repente a realidade o colocou diante de Jesus, e Jesus o pergunta: que queres que eu te faça? Olhando, a gente adivinha, o homem era cego, o que ele estava querendo, clamando por Jesus? Mas é interessante considerar essa indagação de Jesus: o que queres que eu te faça? Às vezes, queridos, isso nos ensina muita coisa. Às vezes estamos clamando para o Senhor e não usamos as ferramentas da oração para falar para o Senhor o que estamos desejando e o que pretendemos. Qualquer um interpretaria que esse cego, Bartimeu, ele queria ver, por isso ele estava clamando a Jesus. Mas Jesus quis nos dar uma lição muito proveitosa para servir para os nossos dias escuros, quando nós não estamos enxergando uma situação e precisamos ver, quando não estamos compreendendo o que está ocorrendo conosco e precisamos de um entendimento, de um discernimento. É uma hora que se valoriza inclusive a oração, a arte de conversar com Deus, a verbalização da nossa palavra, o fato e o exercício de abrir os nossos corações e contar tudo para Ele. Isso às vezes tem um efeito terapêutico no nosso coração. Às vezes as pessoas pagam caro uma sessão de psicologia, de psicólogo, ou uma consulta com psicanálise, pelo simples fato de falar, saber que alguém está sentado ao seu lado ouvindo, só anotando detalhes. Mas nós temos um Deus que Ele não cuida apenas do detalhe, mas Ele precisa que a gente se manifeste na centralidade do nosso problema, porque o Senhor sempre nos dá a boa medida, sacudida, transbordante. É assim que Deus nos trata, mas precisamos aprender a centrar naquilo que o nosso coração se perde, naquilo que os nossos olhos não veem, aquilo que às vezes é a maior preocupação do nosso coração. Por isso Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Queridos, às vezes não significa que Deus não esteja nos abençoando,
não significa que Deus não está tratando conosco, não significa que Ele não saiba quais os nossos problemas, muito mais detalhados do que quando intencionamos falar com Ele, porque a Bíblia diz que Ele nos vê pela intenção do coração, mas precisamos orar a Jesus. A oração é algo instituído por Deus, por Jesus. Jesus nos ensinou a orar. Interessante que li esses dias atrás uma devocional do pastor Hernandes Dias Lopes, onde ele fala que Jesus não ensinou os seus discípulos a pregarem, mas os ensinou a orar, e faz toda a diferença. O meu compartilhamento com você nessa momento, nessa tarde, é justamente para que você tenha um choque de realidade e aprenda a expor os seus problemas. O apóstolo Paulo ensina que nós não devemos ficar ansioso por nada, antes fazer conhecido diante de Deus todos os nossos problemas, para que não se tornem ansiedades, e se transformou em ansiedade, mais um momento ainda, mais uma razão para que você ore, através de 3 ferramentas ligadas à oração: a própria súplica, a oração, a ação de graça e a súplica. Aprendemos e ensinamos que a palavra oração, ela tem o peso da adoração. É quando nós nos rendemos a Deus diante das nossas fragilidades, das nossas limitações, dos problemas que nos atingem, da nossa incapacidade, nos rendemos a Deus com palavras, abrindo o nosso coração. Essa é a oração. E também a ferramenta da súplica. Suplicamos a Deus porque Ele é Pai, Ele é o nosso Pai. Então, além de tornar conhecido diante do Senhor as nossas petições pela oração, devemos suplicar a Ele, porque Ele é o nosso Pai, é Ele quem cuida de nós. E também o apóstolo ensina, está em Filipenses capítulo 4, que nós devemos também render graças. Se oramos a Ele, porque reconhecemos quem Ele é, lançamos ações de graça, agradecendo por aquilo que Ele faz. Então eu quero, nesta oportunidade, deixar essa palavra com você, nesta quinta-feira, véspera de um feriado que o mundo religioso, o mercado religioso comemora como Sexta-feira Santa. Acredito que todos os dias sejam santos, mas é uma oportunidade de nós buscarmos a Deus, não como morto, não como crucificá-lo novamente, mas celebrando porque Ele é vivo, Ele ressuscitou. E eu quero orar por você, para que o seu coração seja fortalecido nesse momento, para que você tenha a paz de Deus, e você também tenha paz com Deus, e que você, como eu, aprendamos sempre que devemos tornar conhecido diante do Senhor todas as nossas ansiedades. Bartimeu disse: Senhor, que eu passe a ver. Às vezes o que nós estamos precisando é enxergar muito mais do que aquilo que os nossos olhos nos proporcionam. E Deus pode nos dar essa visão. Deus pode nos trazer compreensão. Mais que isso, Deus revela a sua vontade para as nossas vidas. Senhor, eu quero te agradecer por todos que nesse momento compartilham esse devocional. Quero pedir por cada coração, por cada vida. Senhor, que o Senhor nos incentive a orar. A oração nos traz comunhão contigo. A oração, Senhor Deus, faz com que a tua palavra nos responda. Por isso eu oro e peço paz aos corações dos nossos irmãos que nesse momento compartilham conosco. Que o Senhor os abençoe muito. Que o Senhor, Pai querido, atenda as nossas petições. Que o Senhor aceite as nossas súplicas como Pai amoroso. E o Senhor também aceite nossa ação de graça por tudo aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor faz e aquilo que o Senhor fará em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado por essa oportunidade. Se você quiser nos ajudar, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam acompanhar dentro da nossa simplicidade, o nosso modelo bem simples de se posicionar, mas tenha certeza, conosco sempre você vai ter Bíblia,
Bíblia aberta, Palavra de Deus. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.